E aí galera, beleza? Vou continuar aqui o primeiro vídeo, né? Da coletânea de sequências de assunto mictal. Eu tinha parado no outro vídeo falando sobre o UOL. Agora aqui nesse eu vou começar a falar sobre alienação parental. As mulheres, né? Depois que ela arruma um filho com um cara, né? E elas se separam do cara para poder elas continuarem na promiscuidade, só que ela tem esse dinheiro certo que seria a pensão alimentícia do pai do filho dela, né? Então ela arruma um filho com o cara para poder arrancar a pensão dele. Depois ela fica solteira de novo e vai para promiscuidade. E lá ela fica transando com os cafajestes e ela não tem mais nada a perder porque ela já fez a poupança dela, que é o filho que ela arrumou de um trouxa para ficar bancando ela. E ela faz alienação parental, usa a criança como arma de barganha para poder extorquir mais dinheiro do cara. Então, se o cara não se subordina a ela e não banca ela, não dá o dinheiro que ela quer, ela começa a criar historinhas, e eu estou falando histórias com porque são histórias mentirosas. Ela começa a criar histórias na cabeça da criança e criar situações para que surja um afastamento do filho com o pai. E isso é algo que o judiciário tem feito vistas grossas demais, tá? E isso aí prejudica a criança, tanto a criança quanto o pai. Porque os filhos de MSOL, eles não se desenvolvem plenamente, eles se tornam problemáticos quando adultos. Existem algumas pesquisas de faculdades aí, inclusive fora do Brasil, que comprovam isso. Muitas vezes, quando a mãe cria o filho sozinho, o filho ou filha, tá? Sozinho, eles não têm aquela figura masculina ali dentro de casa como referencial e eles acabam, muitas das vezes, tendo algum tipo de má formação de caráter, né? Temos as falsas estatísticas de violência doméstica, né? Que o feminismo e o governo trabalham muito com essas estatísticas. Os homens são as maiores vítimas de violência doméstica. Existem, inclusive, estatísticas oficiais, né, do sistema de saúde do Brasil que comprovam isso. Mas o governo e o movimento, as feministas, né, ativistas feministas, simplesmente manipulam essas estatísticas. Um exemplo disso que eu vou dar vamos supor, tem 10 mil homens que foram assassinados. E no mesmo ano, no mesmo período, 3 mil mulheres foram assassinadas. Aí, o que acontece? O feminismo chega e fala assim, o feminismo e o governo. As mulheres vítimas de violência sofreram um aumento de 10% no índice de violência contra as mulheres. As mulheres estão sendo chacinadas no Brasil, não sei o que lá. Só que quando eles pegam isso aí e falam que as mulheres foram vítimas, tiveram um aumento de 10%, né, de vítimas mulheres, eles vão dar um exemplo assim, 3 mil mulheres que foram mortas, aí o número subiu para 3.300, aí subiu 10%. Então eles falam que houve um aumento de 10% das vítimas mulheres. Só que eles não falam que dessas 3 mil mulheres aí que tiveram mortas naquele período, nesse mesmo período teve 9 mil homens mortos. E se teve 10% de aumento na morte das mulheres, teve, sei lá, 20% de aumento dos homens. Então, assim, de um ano para o outro, sei lá, de 9 mil homens mortos, teve um aumento de 20%. Então, 20%, salvo engano, dá 1.800. Né? Então, seriam 10.800 homens mortos. Estou dando um exemplo aqui. Ninguém fala disso. Quando você pega números e manipula dessa forma e cria uma falsa realidade, cria um caos social. Porque as estatísticas só estão sendo observadas do que interessa para as mulheres e de forma enganosa. Então isso é perigoso. A Lei Maria da Penha, por exemplo, é uma lei totalmente constitucional, absurdamente inconstitucional. Ela viola pelo menos 3 artigos ali logo do começo da Constituição Federal. Tá? Artigo 5º, artigo 3º, artigo 1º, se não faz memória, ali do comecinho da Constituição Federal. Artigos que falam sobre homens e mulheres, sobre questão de identidade de sexo, né, de gênero. Então, assim, é uma lei absurdamente constitucional, embora o STF tenha feito vistas grossas. A gente precisa também estar muito atento à questão quando uma mulher acusa falsamente um homem de alguma coisa, para poder tirar vantagem dele na questão de guarda de filho ou de divisão de patrimônio, né? Então ela imputa ao homem algum crime para ela poder de alguma forma vingar dele ou tirar vantagem dele pecuniária.
Um exemplo disso é quando as mulheres acusam falsamente um cara de estupro. E esse cara, inclusive, pode ser até estuprado dentro da cadeia por conta de uma mentira que uma mulher disse sobre ele. Existem vários casos desses já documentados aí, que saíram inclusive em jornais, desse tipo de coisa horrível, e a sociedade finge que não existe. Temos o Estado beneficiando as mulheres de todas as formas possíveis, né? Não apenas questão de leis, mas também questão de benefícios mesmo, como o programa de moradia, que dá mais vagas para as mães solteiras. Então, se a mulher é mãe solteira, ela tem mais direito a conseguir uma casa no programa habitacional do que um homem solteiro, tá? Tem benefícios, por exemplo, de cesta básica, de auxílio maternidade. Isso varia muito de cidade para cidade no Brasil, principalmente. As mulheres estão começando a ter reserva de mercado. Então, se a mulher for vítima de violência doméstica, ela tem mais chance de conseguir um emprego em alguns órgãos públicos, porque já tem as leis que estão favorecendo elas. Na mesma medida que essas leis estão punindo homens, tirando eles dos seus empregos, simplesmente porque a mulher chegou lá e falou: olha, ele fez isso. Não precisa nem ter decisão judicial transitada e julgado, e o cara já perderia o emprego. Essas leis já estão tramitando, né, no legislativo aqui no Brasil. Então, olha o nível dessa sociedade misândrica que nós estamos vivendo. Outra coisa que eu tinha para falar nesse vídeo aqui, que é para encerrar a coletânea: o que as pessoas esperam de você. Toda vez que você tiver vivenciando alguma coisa, em interações com as pessoas, você precisa ter muito claro na sua cabeça o que as pessoas esperam de você. Você não pode ser um robozinho que responde à provocação das pessoas. Então as pessoas fazem algo para provocar algo em você, e você faz exatamente o que a pessoa queria que você fizesse. Então você passa a ser previsível. Então toda vez que você estiver nesse mundo misândrico, interagindo com as pessoas, você sempre pensa: a pessoa está falando isso para quê? Para me provocar, para criar uma reação em mim, né? Vou dar um exemplo: uma discussão, né, de homens com mulheres feministas, né? Um homem discutindo com a mulher feminista sobre questões de gênero, né? Questões sociais, né? Vai chegar um momento que a mulher feminista, ela não vai ter argumento, porque a mentira não se sustenta por si só. A mentira precisa ser alimentada o tempo todo. A verdade não. A verdade é como um sol que nasce toda manhã. Você não precisa ficar provando que o sol nasce toda manhã, porque ele nasce sozinho toda manhã. Então, assim, se você entrar numa discussão com feministas, vai chegar uma hora que eles não têm mais argumentos, né? As fantasias deles caem por terra. Então eles começam a intimidação, que a gente chama de shame, né? E aí esse shame, você tem que ter sempre na cabeça: o que a pessoa está esperando de mim? Porque quando a pessoa começa a apelar para um shame, ela está querendo que você perca o controle. E na hora que você perde o controle, você perde a razão. Tá? E aí você fica vulnerável, e aí eles começam a crescer, começam a atacar, começam a criar outras coisas, né, paralelas, para tentar nivelar a discussão que eles já perderam no argumento e na lógica, né? Então, assim, é uma questão importante também ter sempre em mente o que as pessoas esperam de você. Se alguém falou algo para você, pensa: ele falou isso para mim por quê? O que ele está esperando de mim em cima disso? Beleza, galera? Acho que é isso aí que eu tinha para falar. Tentei concatenar as ideias o máximo possível, correlacionar tudo. Tá meio assim, meio solto as coisas, mas eu tentei jogar tudo nesse vídeo no outro, que são dois, né? Para meio que ter um referencial em apenas 2 vídeos de tudo aquilo que é importante nesse mundo Red Pill, né? E no meu caso, né, no nosso caso aqui, no mundo MGTOW. Beleza, galera? É isso aí.